abençoado. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Quem sente pode chamar o hino. Depois cantamos do irmão 394. Glória a Jesus, aleluia. Foi o hino, irmão? 269. Deus abençoe. O hino 269. 269. Glória.
Cantemos outro hino. O hino 457. Glória a Jesus. 457. Santo é o Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Querida Irmandade, agora vamos orar a Deus. E nesta tarde também chegaram aqui um grande número de pedidos de oração aos que pedem porque se encontram enfermos ou para a pessoa enferma da família. E também os que têm causas, tribulações, viagens, há pedido de oração para a pessoa acidentada, para as famílias, e aqui incluímos também as famílias enlutadas. E há pedido de oração pelas pessoas testemunhadas desta bendita graça. E oremos, irmãos, pelas autoridades constituídas na nossa nação e nas demais nações da face da terra também. Quem orar, não esqueça de pedir a Deus a revelação do conselho da palavra, que o Senhor fale conosco nesta tarde.
e as demais necessidades o Senhor trará à memória de quem vai orar. Unidos em comunhão, vamos juntos orar a Deus. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Glória ao teu santíssimo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso eterno Deus, Pai celestial, perante a tua face humildemente nos ajoelhamos, invocando, Senhor, te glorificando. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, formador de todas as coisas, formador nosso também. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Digno és de toda honra, todo louvor e toda glória. Eterno Criador, te rogamos, Senhor, o perdão das nossas faltas, nossos erros ou pecados na tua presença. Tu conheces a nossa fragilidade humana. Ó Deus, não te são ocultos, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito, e te rogamos, justifica-nos na tua presença pelo amor do teu santo nome. Amém. E perdoa-nos, ó Senhor, e recebe a nossa oração por misericórdia. Pai Santo, te apresentamos todos os pedidos de oração desta tarde. Quantas necessidades e situações, Senhor, aqui mencionadas. Tu conheces a todas, tu conheces a cada um, qual é a aflição que cada um passa, qual é a dor, Senhor, qual é a urgência. Te rogamos, ó Senhor, dispensa do alto dos céus o atendimento a esses pedidos de oração, Senhor, e o teu nome será glorificado. Aleluia. Te rogamos pelas famílias enlutadas, Senhor Deus, tenha misericórdia. Só tu tens o bálsamo consolador, Senhor, e podes derramar no coração de cada um. Bendito seja o teu santo nome. Senhor, te apresentamos os que estão hospitalizados, em dificuldades, em dores, em situações difíceis, em expectativas, ó Senhor, de um diagnóstico difícil. Pelo amor do teu santo nome, tu que tudo podes, ó Senhor, estenda a tua mão, opera, Senhor, por caridade, e o teu nome será glorificado. Aleluia. Senhor Deus, te apresentamos toda a nossa irmandade, tanto aqui no Brasil, como fora, Senhor, em tantos países no mundo, e muitos que estarão também a estas horas participando deste santo culto. Abençoa cada um onde quer que esteja, e nas suas dificuldades atenda também, por piedade, as suas orações, Senhor. Pai eterno e santo, nós te rogamos, envia para nós nesta tarde, Senhor, o conselho da tua santa e bendita palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Sem a tua palavra nós podemos errar, Senhor, mas na tua palavra nós esperamos. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Abençoa teu servo na presidência, continuando, Senhor, dando luz, virtude da tua parte, franqueza de espírito, para expor tudo aquilo, Senhor, que for da tua vontade também nesta tarde. Abençoa os irmãos que estão atendendo, Senhor, nas portarias, em todos os setores, que cada um também tenha alegria da tua parte em te servir, Senhor, nesta bendita obra. Senhor Deus, te rogamos, Senhor, pelas autoridades constituídas neste país e em todo o mundo. Aleluia. Senhor Deus, o mundo, Senhor, como, Senhor, nós já ouvimos, cambaleia como um ébrio, Senhor, ora para um lado, ora para o outro, guerras e rumores de guerras, ó Senhor, muita gente inocente morrendo. Senhor, tenha piedade pelo amor do teu nome, e permita que todo aquele que te invocar, Senhor, encontre motivos de glorificar o teu santo nome. E neste nosso querido Brasil, Senhor, ilumina as autoridades, põe paz nos
corações, ó Senhor, e guia também o teu povo em tudo aquilo, Senhor, que tem que fazer dentro da tua palavra, para não dar motivo aos que estão de fora. Pai eterno e santo, estamos felizes de estar aqui e te rogamos, Senhor, continua nos abençoando neste santo culto até o final. Estas bênçãos nós te suplicamos, ainda te rogando, Senhor, dispensa para nós os teus dons celestiais. Aleluia. Senhor, nós sentimos que precisamos mais, que precisamos ser revestidos, ó Senhor. Bendito seja o teu santo nome, como diz a tua palavra, cara, para que o mortal seja revestido da imortabilidade, isto que é corruptível, Senhor, seja revestido da incorruptibilidade, e então se dirá: tragada foi a morte na vitória, a vitória dos filhos de Deus, que nós tanto esperamos, ó Senhor. Assim te rogamos, te implorando todas as coisas, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, que é bendito eternamente. Amém. Glória, glória ao teu nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós temos algumas informações e esperamos que todos compreendam que procuramos sempre o melhor na obra de Deus e procuramos também atender aquilo que é pedido e aquilo que é importante e traz benefício para a obra de Deus. Nós sabemos que foram instituídos na época da pandemia de uma forma que ninguém imaginava, e Deus guiou, e nós temos inúmeros testemunhos que através dos cultos online Deus tem feito muitas maravilhas, conversões, operações e obras. E isto é indiscutível e é fato. E temos então algumas dificuldades em vários sentidos, irmãos, e a Irmandade, de um modo geral, tem pedido de que esses cultos continuem e vão continuar com a ajuda de Deus. Porém, hoje tivemos a reunião do Ministério e pareceu bem ao Ministério, por alguma necessidade, de que o culto da quarta-feira online vai passar a ser à noite, na quarta-feira à noite. E não mais, a partir de quarta-feira que vem, já vai ter início no lugar do culto da noite, vai continuar o culto da noite da quarta, que já tem, começando às 7h30, porém vai ser o culto online. Então, a Irmandade, nossos irmãos idosos, alguns enfermos que estão acostumados a assistir o culto do meio da semana, da quarta-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde, como hoje, a partir de quarta-feira será às 19h30. O do domingo, às 10 horas, continua normalmente. Sabemos que em algumas localidades fora do Brasil vai ser num horário de madrugada, mas em outros lugares que era de madrugada, neste horário agora, passa a ser num horário melhor. E dentro do Brasil também temos fusos horários. Então, 7h30 do horário de Brasília, que é o nosso fuso horário, é 6h30 da tarde no fuso horário que passa por Cuiabá. E é 5h30 da tarde
no fuso horário que passa pelo oeste do Amazonas e no estado do Acre, de modo que sempre vai ter esses problemas de fusos horários. Mas o aviso é este, a decisão já tomada pelo Ministério é que 3 horas da tarde de quarta-feira não teremos mais. O culto online passa para ser na quarta-feira, com início às 19h30. Certo? Foi assim que foi aprovado, não é, irmãos? Tivemos o santo batismo ontem aqui nesta casa de oração e obedeceram 13 irmãos e 15 irmãs, um total de 28, que somado aos que já se batizaram neste ano, faz um total de 2.223 pessoas. Louvado seja Deus. Próximo batismo, aqui nesta casa de oração, vai ser no dia 4 de julho, sábado, com início às 18h30. Depois, dia 14 de julho, uma terça-feira, às 14h30, e no dia 18 de julho, que é sábado, às 18h30. Mais alguma coisa, irmãos? Pode ser chamado outro hino. Vamos cantar do irmão, pode ser? 274, Deus abençoe. O hino 274. 274. Santo Deus.
Aleluia. Santo, santo. Aguardemos agora o conselho da palavra que o Senhor irá nos enviar através de um dos seus servos, e a quem Deus revela, obedeça. Deus seja louvado. Amém. De Deus, a palavra que o Senhor tem trazido comunhão para lermos, que se encontra no Evangelho reportado por Marcos. Marcos 10, 7, Seremos Luiz. 45. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão dificilmente é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no céu e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo:
Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, quereríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Irmãos, temos aqui relatado por Marcos esses dois acontecimentos principais aqui, tanto aí deste mancebo rico, era um homem ainda jovem na idade, mas muito rico, dono de muitas propriedades. E no segundo parágrafo que lemos, tem muitos ensinamentos e o Senhor fala de diversas coisas importantes, mas o pedido de Tiago e de João é que dá aqui o título para este parágrafo. E por este ponto das Escrituras, irmãos, nós somos nesta tarde ensinados, orientados pelo Espírito Santo que nos guia, irmão, porque não temos sermão aqui preparado e nem um discurso pronto para ler. Estamos na guia do Espírito Santo de Deus, falando o que o Senhor revela por esta leitura, que nos instrui, nos orienta, nos dá também decisão na nossa vida, resposta e luz em alguma causa que está escondida aos nossos olhos. Veja, irmãos, a preocupação deste homem muito rico deve ser a preocupação de todo ser humano. Cada um, a algum tempo da vida,
tem que parar e fazer esta pergunta: o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Quem fizer esta pergunta é um bem-aventurado, porque vai vir a resposta. Nós, irmãos, temos a oportunidade de também perguntar para o Senhor em oração, em meditação, na madrugada, às vezes que a pessoa perde o sono. Bem-aventurado quem sempre está perguntando: Senhor, o que eu devo continuar fazendo? O que eu preciso ainda fazer para que não perca o direito da vida eterna? E aquele que não tem a certeza, não tem essa esperança, perguntar para Deus também, perguntar para o Senhor: o que eu preciso fazer? A resposta de Cristo aqui é a mesma. Nós, para nos salvarmos, temos que guardar a palavra. Nos dias de Cristo, enquanto ele estava vivo, ainda prevalecia a lei de Moisés. Então, um código moral, de ética, de boas obras e de evitar o pecado era cumprir os mandamentos da lei de Moisés, ou da lei de Deus, porque foi Deus que deu para Moisés, escrito na pedra, aquele manual de conduta de um bom cidadão israelita e que agradava a Deus, fazendo tudo aquilo, inclusive guardar o sábado, que o sábado é um sinal, foi e continua sendo, entre Deus e uma nação, que é a nação de Israel. Quando ele enviou o seu próprio filho, irmãos, é a palavra, é a misericórdia, é a salvação, é o Salvador, é o nosso sábado, é Ele que devemos guardar, ouvir e obedecer. Mas a graça foi estabelecida com o sacrifício do Cordeiro Eterno. Quando ele expirou na cruz, ele encerrou ali o Velho Testamento e disse: Pai, está consumado. A missão, primeiro tratado anterior do Velho Testamento, a lei e tudo mais. E agora, no sangue derramado na cruz, ele estabeleceu o Novo Testamento e estabeleceu a graça. Não precisa mais nem dos dízimos, nem da guarda do sábado. É claro que não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar e tudo mais que é moral, o bom cidadão e o bom crente tem que continuar fazendo isto. Mas agora os grandes mandamentos de Cristo se resumem no amor. Amar a Deus e amar o próximo. E ter, pela graça e pela misericórdia, o temor de Deus, fugir do erro, da mentira, do engano, fugir da maledicência, que é falar mal dos outros. Irmãos, quem ler 6 da Epístola aos Coríntios, salvo erro da primeira carta, no capítulo 6, tem uma lista de coisas que quem pratica essas coisas não vai se salvar, continuando praticando. Toda sorte de coisa errada, pecado,
ser efeminado, ser sodomita, ser ladrão, ser assassino e ser maldizente da vida dos outros. Está no mesmo nível. E Paulo continua dizendo: muitos de vós foram isto, praticaram estas coisas, mas agora vocês foram limpos pelo sangue do concerto eterno. Então, pela graça vão ser salvos, mas tenham a obra de uma pessoa que é escolhida por Deus, que vai cantar o hino da vitória. De modo que, irmãos, é pela fé que nós servimos ao Senhor. E o Senhor, então, olhou para a pergunta daquele homem, daquele moço, e disse, porque ele fez um gesto maravilhoso, irmão. Jesus estava andando com a multidão, ele correu para passar na frente de Jesus. E chegando na frente de Jesus, ele se ajoelhou. Logicamente, Jesus teve que parar, porque uma pessoa ajoelhada na frente dele. Ele se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus falou para ele: redarguiu. Redarguir é responder com outra pergunta. Por que você me chamou de bom mestre? Quem é bom é Deus. E ele era a bondade de Deus, na verdade, porque Deus foi bom para conosco por ter enviado o seu Filho. Mas ele disse: essa bondade de eu estar aqui e que vou morrer e vou doar a minha vida, é meu Pai, é um plano dele. Ele que é bom para com vocês, com a humanidade, para quem quer ter vida eterna. Então ele disse exatamente isto: há um bom que é Deus. Então, você sabe os mandamentos? E recita para ele os principais mandamentos morais: de não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não defraudar, honrar pai e mãe. Ele respondeu: olha, tudo isto, ele era um judeu, eu pratico desde a minha mocidade, desde quando entendi que tinha que guardar tudo isto. E Jesus então olhou para ele e o amou. Mas Jesus enxergou nele, irmãos, um apego com as coisas desta vida. No Evangelho de Mateus, quem ler, Mateus lembra de uma frase de Cristo que Pedro aqui não lembrou para falar para Marcos escrever. Porque, na verdade, o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro. Marcos era secretário de Pedro. Mas no Evangelho de Mateus está escrito assim: se queres ser perfeito, olha, ele não matava, não roubava, ele tinha o temor de Deus, seguia a lei de Moisés, cumpria tudo que estava lá, guardava o sábado, dava dízimo, tudo isso da lei. Jesus amou, mas viu que ele era apegado com uma materialidade. Então falou: você quer ser perfeito? Ainda te falta uma coisa. Vai, se desfaz de tudo que você tem, vende, dá o dinheiro aos pobres e vem e segue-me. Jesus sabia, irmão, ele conhece o pensamento, quanto mais o caráter de um ser humano. Então ele abaixou a cabeça, deve ter se levantado, não deu resposta para Cristo, deu as costas e foi embora triste. E deixou Jesus triste. E Jesus olhou para a multidão, para os seus discípulos, e disse: é muito difícil um rico, uma pessoa que é rica, se salvar por isso, pelo apego.
Aí os próprios discípulos se assustaram. Tinham casa, tinham talvez vinhas, alguma propriedade também. E disseram: Senhor, então é difícil se salvar. Os discípulos se admiraram e disseram: Ah, Senhor, é difícil então alguém se salvar. Jesus disse-lhe: Filhos, é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, irmãos, está aqui um ensinamento importante para todos nós, para quem está ainda examinando este caminho. Procure confiar em Deus, que a tua confiança esteja no eterno e não naquilo que perece, naquilo que é desta vida. Tudo aqui fica: bens, casa, fazenda, carro, tudo, dinheiro, ouro, prata, aqui fica. Mas aquele que ajunta na glória eterna pela fé um tesouro, este se manterá para a eternidade. Ladrão não rouba, ferrugem não corrói, a traça não destrói, mas aquilo que ajuntamos, irmãos, na parte espiritual, servindo o Senhor, nunca acabará, porque é eterno. Então não troquemos nada desta vida pela eternidade que já está dentro de cada um de nós. Não perca, não deixa que alguém tome ou roube a tua coroa. Não dê as costas para o Senhor. Não saia para longe do Senhor. Este moço fez uma escolha tenebrosa. Ele deixou o Salvador e amou mais o que ele possuía neste mundo. Quando ele morreu, nada do que ele tinha confiança o acompanhou. E em quem ele devia ter confiado, ele virou as costas. Que Deus nos ajude a compreendermos, irmãos, a profundidade do que o Senhor está falando conosco, porque Ele também te ama. Como Ele amou este moço, Ele ama cada um de nós. Tanto que já deu a sua vida em resgate das nossas almas. Não abandone o Senhor. Não vires as costas para o Senhor. Não te ausentes, mas esteja aos pés do Senhor. Então, irmão, Jesus falou esta famosa frase aqui, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E existem muitas explicações de quem quer entender as coisas. Irmão, o que Jesus falou foi uma parábola, digamos. É impossível um corpo de um animal passar por um lugar estreito. Seja esse lugar estreito as passagens dos muros da cidade daquela época, que tinha nome de agulha. Seja este camelo ou as cordas que prendiam os navios, que eram cordas muito grossas, e era chamado corda camelo. Uma corda daquela não passava no fundo de uma agulha de costura. Um animal camelo não passava na passagem que era para uma pessoa passar meio que de lado. O camelo não passava. Enfim, irmão, o que Jesus quis dizer é isto. Há uma coisa muito difícil, ainda é mais difícil, que ama as riquezas, ama o mundo, ama o pecado, ama as vaidades, ama o seu ídolo, o seu astro, ama o que está nesta presente vida e vira as costas para o Salvador da sua alma. É o fechamento que Jesus falou. E o Senhor continuou: mas olha,
o que é impossível para a mentalidade humana e para a capacidade do homem, para Deus nada é impossível. E não era impossível a misericórdia de Deus alcançar e buscá-lo onde ele foi, irmão. E nada daquilo que o homem, por grande que seja, por capacitado que seja, se ele diz isso é impossível, isso aqui não dá, não tem jeito. Pode ser um grande médico, pode ser um grande jurista, pode ser um grande em qualquer ciência desta terra, que diz isso é impossível, o crente lembra, mas para Deus tudo é possível. Por isso, se alguém ouviu ou está sabendo que para alguém da tua casa, da tua família, foi dito que é impossível, e mesmo esse caso aqui, Jesus estava dizendo, é difícil, mas não é impossível para Deus. Se a misericórdia de Deus o alcançou ainda, ele deve ter se arrependido e ele deve ter reconsiderado o fato que ele fez. Por isto, irmãos, devemos confiar no Senhor e saber que não há para o Senhor causa perdida nenhuma, em nenhum sentido, principalmente para quem quer a eternidade. Quem quer coisa desta vida, então vai ser possível eu ter uma casa, como me falaram, é possível isto, mais aquilo. Irmão, as coisas materiais, terrenas, são de pequena duração, mas aquilo que nós buscarmos, que eu devo fazer para ter a vida eterna, o Senhor olha com olhar de misericórdia e o impossível Deus faz tornar-se possível. E assim, irmão, Pedro disse, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? E realmente deixou, Pedro tinha barco, deixou lá. Naquela época, irmão, todo mundo tinha muito cuidado e talvez estava abandonado lá, mas todos sabiam que era de Pedro. Mas ele deixou a profissão, deixou o barco, deixou de cuidar da sua casa para estar sempre com o Senhor. É verdade que também ele tinha a esposa e cuidava, não é, irmãos? Mas seguindo o Senhor pelas andanças ali naquela região. E o Senhor respondeu para eles, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, quem deixou por amor de mim e do Evangelho, já nesta vida vai ter mais irmandade, mais família, mais casa para ir, e depois a vida eterna. Já recebe 100 vezes tanto, e no futuro a vida eterna. O que a palavra diz aqui, irmãos, não é para abandonar compromisso, não precisamos. Não precisa abandonar o emprego, não precisa abandonar a casa. Muito menos quem é casado abandonar o cônjuge. Então eu para ser crente perfeito, tenho que largar uma serva de Deus perfeita, tenho que largar do meu marido. Não, não é nesse sentido. Não é para deixar pai e mãe abandonado e nem filhos, muito menos. Mas às vezes, o filho, ou a esposa, ou o marido, não vai na igreja não. Eu não quero que você seja crente. É nesse sentido que Jesus disse, para se salvar, não se prenda na ideia, no querer e naquilo que os outros pedem, mas siga-me e terás já nesta vida a bênção
e no futuro a vida eterna. E o Senhor disse: o Filho do Homem vai ser preso, vão cuspir no seu rosto, vão amarrá-lo, vão chicoteá-lo, vão fazer de tudo de escárnio contra ele e vão matá-lo, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, irmãos, quando ele disse isso, Tiago e João eram irmãos carnais, filhos de Zebedeu. E eles então creram que isso ia acontecer mesmo, mas que Cristo, então, eles chegaram perto do Senhor e fizeram um pedido. Olha, irmãos, o pedido deles e o pedido do mancebo rico. Os dois queriam saber da vida eterna. O primeiro achava que tudo que ele já estava fazendo estava bom. Esses daqui sabiam que estavam com o Senhor, mas agora eles queriam uma posição para a vida eterna. Senhor, no teu reino, concede o que nós vamos te pedir. O que vocês vão pedir? O pedido é este: que lá no teu reino, na tua glória, meu irmão se assente de um lado de ti, à direita, por exemplo, e eu me assente à esquerda de ti. O Senhor olhou bem para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Olha, irmãos, os pedidos nossos, às vezes, são inconsequentes. Nós temos, às vezes, Senhor, eu quero que tu faça justiça. Senhor, eu quero que tu opera deste jeito ou daquele jeito. Irmãos, deixemos nas mãos de Deus como vai ser a glória, como vai ser o milênio, como vai ser a grande tribulação, quando vai ser a volta de Cristo, como será, onde estará a nova Jerusalém. Irmão, deixa isto, procura servir a Deus para ver isso aí, porque tem muitos que às vezes têm teorias que vai ser dessa forma, daquela forma, 1000 anos de um jeito, depois desce e vai ser num outro lugar, e assim por diante, e tem dados que buscam, rebuscam, mas não se santificam. E a palavra diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Às vezes a pessoa deduziu coisas profundas de como vai ser, mas nem lá ele vai. De que adianta isto? Então era o caso deles. Ah lá, Senhor, na eternidade, na glória, eu e o meu irmão, de um lado, outro do outro. Vocês nem sabem o que estão pedindo. O Senhor respondeu para eles: vocês, disse, concede, Senhor, que na tua glória, um assenta à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Na simplicidade, eles disseram: podemos. E Jesus, que conhece o futuro, a verdade, a eternidade, a sinceridade, o coração, o pensamento, e o que realmente iria acontecer em breve com Tiago. Tiago foi morto à espada. Esse Tiago aqui foi degolado em praça pública por ordem de Herodes para espetáculo aos judeus. O cálice que Jesus falava era do sofrimento. O batismo, irmãos, que Jesus foi batizado no sentido da sua passagem pelo martírio, e o Espírito Santo que nele estava também viria neles. Jesus olhou e disse: é verdade. De fato, vocês também provarão o cálice e o batismo que eu sou batizado.
mas sentar à minha direita ou à minha esquerda já está reservado pelo meu Pai. Ele já sabe quem será. Não compete para mim. Irmãos, cada um de nós temos o nosso cálice. Cumpra a tua missão. Beba o teu cálice. Não se preocupe com coisas que não te levam à glória. Nem se preocupe como vai ser quem vai estar onde está. Beba o teu cálice. Cumpra o batismo que você fez, tanto das águas como da tua conversão. Deixe o mundo, não coloque a esperança na riqueza da terra e nem das coisas desta vida, mas nunca vire as costas para o teu Salvador e que sirva a Deus. O Senhor te chamou e me chamou para ser servo, para servi-lo. Tem gente que quer ser crente desde que o Senhor o atenda, o Senhor o sirva. Veja que Jesus nem serviu, vamos dizer ali, como o pedido do rico e também o pedido dos discípulos. Eles não foram atendidos. E Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. O primeiro queria ser servido. Oh, puxa vida, se você faz isto, parabéns, eu sei que você é um cumpridor da lei. Podia ter dito para os dois: tá bom, já tá, então foram os primeiros que me pediram, se vocês estão interessados lá na vida eterna, vai. Não, nenhum deles foram atendidos, mas foram ensinados. Eu não vim para servir, ou melhor, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, para fazer e até dar a minha vida em resgate de muitos. Irmãos, vamos pedir menos e fazer mais. Vamos orar dizendo: Senhor, o que eu devo fazer? O que requeres de mim, Senhor? Onde que eu posso ser útil na tua obra? Do que pedir: Senhor, eu quero isto e mais aquilo. Se tu não me atender, eu não vou mais ser crente. Se não me responder, eu não congrego mais. Quer dizer, a pessoa que age assim, ele quer que o Senhor o sirva. Ele quer ser servido. E o Senhor disse: eu vim para servir. É a palavra. Deus seja louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus. Aleluia, santo é o Senhor, eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, os nossos joelhos dobra novamente, agora para te agradecer, Senhor Deus, por todo o bem que tens feito para cada um de nós, onde nós estávamos tão longe, agora chegamos perto. Aleluia. Graça te damos, Senhor Deus, por ter guardado nós na caminhada e hoje preparou para nós este santo culto aqui, Senhor, na casa do Brás. Graça te damos, ó Deus vivo, porque tem nos abençoado neste santo culto, nos hinos, nas orações, no atendimento, na presidência. Não faltou nada, Senhor. Tu manifestaste, Senhor, tudo, e nós estamos agora muito felizes, ó Pai, ainda mais por ouvir agora o ensino glorioso da tua santa palavra, o conselho santo que nos
Jesus. Graça te damos, Pai, por esse maravilhoso conselho. Permita, Senhor, que cada um venha se preocupar em buscar mais a consagração, a fé, Senhor, para agradar mais bem o Senhor. Graça te damos, Pai, porque tem abençoado neste santo culto. A orquestra tocou com alegria e também com a Irmandade cantaram. E assim, Pai eterno, todos que trabalharam, Senhor, para o bem, para a realização deste culto. Agora, Senhor, estamos sabendo pela palavra que vamos ter, Senhor, 6 vezes tanto nesta vida e depois no fim a coroa da vida eterna. Ajuda-nós, Senhor, sempre estar de bom ânimo, pronto para servir, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, que é bendito eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Esperamos que todos tenham entendido bem o recado que já foi dado, o aviso que foi dado, que o culto online, portanto, na quarta-feira, em vez de ser à tarde, como hoje, passará a ser à noite da quarta-feira, aqui neste mesmo lugar. Próxima quarta-feira, o culto online começa às 19h30. Deus que abençoe a todos, as visitas que estão entre nós, convidamos a continuarem congregando conosco. E a todos que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo
e os benditos conselhos da palavra permaneçam em nossos corações. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Então, querido irmandade, que nós acabamos de participar do curso, Santo Curso na CCB do Brás, eu tenho um pequeno recadinho para dar para a irmandade, pedir oração e prometo também estar orando para todos vós. Mas que eu quero, irmão, complementar essa parte que o senhor deu para o irmão Hélio, é que também tem uma lista que o apóstolo Paulo deixou na Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, para entender bem é melhor começar do primeiro versículo do capítulo 5. Mas esta parte aí dessa lista desses pecados que falou de qual não herdarão o reino do céu, está no versículo 16 em diante. Tá bom? Senhor, ora a Deus por mim, e eu estarei orando para cada um de vós. Agradeço a Deus, agradeço vocês, e continua compartilhando aquilo que nós passamos no nosso canal, e também pedindo para os seus amigos e parentes se inscrever, para que o Evangelho de Cristo possa chegar cada vez mais longe. Deus seja louvado.